Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta ao vivo pela Rádio Justiça FM 104,7 e também no YouTube. Você vai lá no YouTube e coloque Rádio e TV Justiça e tem um link ao vivo da Rádio Justiça com imagens aqui do estúdio. A sua participação é bem-vinda pelo WhatsApp 61 99975 8140 10 e 5. Revista Justiça. Debate. Hoje é o Dia Internacional da Educação, por isso vamos debater o que pode ser feito para melhorar a educação brasileira. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a psicóloga, mestre e doutora em psicologia, conselheira do Conselho de Educação do DF, coordenadora de educação da Federação Nacional das APAES, professora aposentada, professora universitária, pesquisadora com publicações na área de educação especial e inclusão escolar, professora Erenice Carvalho. Seja bem-vinda. Bom dia, professora. Bom dia, meus cumprimentos a você, Sérgio, e a todos os seus ouvintes. Também está conosco o advogado e presidente da Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal, doutor Alexandre Veloso. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Sérgio. Bom dia aqui, doutora Erenice, doutor Guilherme. Satisfação aqui comparecer aqui mais uma vez na Rádio Justiça. E está conosco ele que é doutor em Direito, Estado e Constituição pela UNB, professor universitário, advogado, editor executivo da Revista Latino-Americana de Criminologia e avaliador de curso do INEP. Professor Gabriel Haddad, obrigado por estar conosco. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Professora Erenice, vou começar com a senhora. Dia Internacional da Educação. A senhora é especialista nesta área da inclusão, né? A educação especial. Por onde podemos começar esse trabalho de melhorar a educação brasileira na sua avaliação? Nós podemos começar com uma política que atenda em plenitude as pessoas com deficiência, com superdotação, altas habilidades de superdotação e transtorno do espectro autista, que é o público-alvo da educação especial. Nós precisamos de uma política que, de fato, represente as necessidades da população e esse tem sido um grande problema para nós. Uma política sensível a essas demandas todas e que ofereça diretrizes que possibilitem a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes até os níveis mais elevados de ensino. Professor Gabriel, e para o senhor, o que podemos trazer de ponto principal para melhorar a educação brasileira? Depois teremos outros assuntos também. Claro, eu acho que a gente pode começar pensando justamente no que a minha colega estava dizendo, da inclusão desse tema na nossa pauta de agenda, né? Então, acho que o primeiro passo talvez seja isso que a gente está fazendo aqui, né? Esse espaço para que a gente possa dialogar, debater, justamente para que a gente tenha políticas públicas que vão atender às demandas da sociedade. E aí, vindo do ensino superior, né, que é de onde eu falo, eu penso que é muito importante a gente alinhar as expectativas dos egressos com as demandas da sociedade, né? Que o ensino superior ele sirva justamente, como a minha colega estava dizendo, para atender essas necessidades sociais. Mas para isso a gente precisa conhecê-las e o debate certamente vai ser o primeiro passo para que a gente consiga esse diagnóstico, essa identificação. E para o senhor, doutor Alexandre Veloso, que representa aí pais, alunos, é advogado, como o senhor acompanha este movimento e que podemos trazer de bom para melhorar a educação? Sérgio, eu acho que o desafio para esse próximo ano é conseguirmos envolver ainda mais os pais, né, os alunos na política educacional, né? A gente brinca que pai não é só que paga mensalidade, pai também tem que ter direito à voz, né, direito à participação, diálogo, né, com os gestores, né, educacionais, com o poder público, né, para mostrar quais os caminhos, qual a direção a educação deve tomar para que a gente saia desses índices alarmantes, infelizmente, que o Brasil enfrenta, né, com a questão das aprendizagens da matemática, da língua portuguesa. Então, são desafios, né, que eu acredito que a associação vai perseguir nesse ano como uma meta, incluir cada vez mais a participação dos pais e dos alunos na política educacional, não só de Brasília, mas do Brasil. Não existe uma lei, né, que obriga essa participação dos pais na escolha do currículo, da grade? Existe alguma coisa assim? Não. O que existe é uma lei de gestão democrática. Aqui no Distrito Federal existe uma lei, né? E no Brasil todo existe uma lei nacional também de diretrizes de base que sinaliza a necessidade de participação cada vez maior da família, dos pais, dos responsáveis em relação à educação dos discentes.
né? Então a gente tem que perseguir isso, exigir dos estados que essa lei tenha que ser uma lei estadual, aqui é uma lei distrital que regulamenta essa questão da gestão democrática, onde ela sinaliza, né, que o pai deve sim constar em todos os momentos onde há uma política, onde há fórum, onde há debates, e tem que existir a representação dos pais, né, naquele coletivo, para que possa ali também ser ouvido e, quem sabe, escutado no sentido de efetivação daquilo que ele está sinalizando como necessidade educacional. Professora Erenice, educação especial e inclusão escolar é um assunto muito caro para a senhora, né? É, sim. E com o passar do tempo, o que tivemos no Brasil? Tivemos uma evolução numa qualidade de educação melhor para fazer essa educação especial e inclusão escolar? A palavra-chave, né, é acessibilidade. Quando você pensa em acessibilidade, você começa tudo, se você começar com essa possibilidade. O que a gente vê é que a acessibilidade é uma conquista ainda a ser feita. Sim. Ela tem sido lenta, às vezes ela tem sido entendida como acessibilidade mais assim, em relação a edifícios, ao uso dos recursos da comunidade, mas a acessibilidade ao currículo tem sido um grande desafio que nós ainda temos aí muito tempo para alcançar, principalmente quando se trata de inclusão, né? E o próprio entendimento do que é a inclusão, porque a inclusão no Brasil ela é vista como matrícula. Se você olhar os nossos documentos, normativos, legais, eles tratam a inclusão como matrícula. Matriculou, está incluído. E aí é onde as coisas começam. Quer dizer, ele tem um primeiro momento de acesso, mas ao ser matriculado ele não encontra as demais possibilidades. Inclusive a participação da família, como o professor Dr. Alexandre está trazendo aí, né? Nós usamos uma expressão comunidade escolar. A comunidade escolar ela seria constituída dos professores, dos gestores, de todos os colaboradores, dos alunos e das famílias. Mas ela raramente chega nesse ponto, né? Das famílias, e no que diz respeito ao aluno, ele mais recebe do que oferece. E a gente sente muita falta disso, principalmente em relação à deficiência, superdotação e autismo. Professor Gabriel, antes de chegarmos ao nível superior, como o senhor sente também a educação de base brasileira? Tivemos o PISA, né, com a avaliação dos alunos brasileiros de todo mundo, o Brasil não saiu bem, né? Isso acaba refletindo na sala de aula do ensino superior quando os alunos chegam. E esse, inclusive, é um grande desafio, pensando também nessa ideia de ampliação do ensino. No passado, a gente teve algumas políticas públicas que contavam com a ideia de acesso ao ensino superior, muito pensando na mesma ideia da inclusão, né, e da acessibilidade. Matriculou, está incluído. Então, aumentar o número de alunos matriculados no ensino superior era o indicador, né, para aquela política pública de que ela estava indo bem. Mas que, na verdade, quando a gente recebia esses alunos em sala de aula, a gente percebia justamente essa deficiência da educação básica e a necessidade de, talvez, dar um passo para trás para reforçar esse ensino básico e fundamental para que a gente possa efetivamente trabalhar uma formação profissional com esse aluno no ensino superior. Então, certamente, esses números do PISA, eles confirmam essa sensação que nós, professores, muitas vezes sentimos, né, na educação superior ao se defrontar com os alunos e ver dificuldades básicas que deveriam já ter sido superadas em etapas anteriores. Isso certamente é um desafio e talvez por onde a gente deveria começar. Não pensar só em políticas públicas para a educação superior, mas antes disso reforçar esse ensino de base, porque aí dali para frente existe um leque de possibilidades que a gente também vai poder debater ao longo dessa manhã. Professora, doutor Alexandre Veloso, e o senhor ali à frente da associação da ASPA, né? Uhum. E os pais, quando saem resultados assim, de estudos, né? Por exemplo, o PISA falando que o nível de ensino está baixo, os pais se procuram também para saber o que pode ser feito, se existe alguma lei para cobrar que o nível melhore, não? O que a gente vê, na verdade, o trabalho da associação é mostrar para o pai que o tripé, né? Famílias, né? Pais, gestores e professores é a fórmula do sucesso. Então, quando você tem esse tripé, né, trabalhando junto, nós percebemos que a escola ela tem bons resultados. Então, o que a gente vem, na verdade, orientando é que você se envolva mais na escola. A escola particular tem uma característica muito específica e a escola pública é bem diverso. Então, mas as duas, é necessário que haja esse tripé da família, a escola e os professores agindo em conjunto
para que possa obter melhores resultados. Então, a gente da associação vem, na verdade, primeiro, semana pedagógica, que é feita para os professores. Nós estamos agora para iniciar um ano letivo. Todas as escolas têm uma semana pedagógica, seja ela pública ou particular. Então, ali é um momento, inclusive, do pai também estar acompanhando, né, procurar saber, né, porque ali vai ser um alinhamento do ano todo, né? O que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, porque nós não estamos falando também apenas de matérias propedêuticas, né? Aquela questão de matemática, nós estamos tendo problema de psicológico nas escolas, nós estamos tendo problema de autoestima, nós temos problema de, infelizmente, de automutilação, nós estamos com problema ainda da pandemia, que a gente não fala mais, graças a Deus, mas infelizmente deixou várias sequelas. Nós temos que recuperar as aprendizagens que não foram consolidadas, muitas reprovações. Então, assim, é um caminho em que a família precisa se envolver, né? Não toda a comunidade, mas sempre uma coordenação, um grupo de pais que tenha mais disponibilidade, o que tenha mais conhecimento. É o caso da associação hoje. Quem está à frente hoje é quem tem mais tempo, vamos dizer assim, para estar aí buscando, junto ao poder público, junto às escolas, né, um diálogo para poder melhorar a educação dos nossos filhos, no caso dos alunos das escolas. Mas todas as escolas são abertas para essa participação dos pais? Então, a gente teve mais resistência, porque a gente sempre ouviu falar assim, pai não sabe nada de educação, né? Então, e hoje o conceito foi ampliado. O que é educador? Né? Então, você tem um educador social, você tem um educador voluntário. Então, aquela pessoa que se predispõe a educar, a ensinar uma criança, ele é um educador. Não precisa ser mais um pedagogo, um professor formado em licenciatura. Né? Para ser educador, basta você ter a paixão e a vontade, a vocação de querer não só ensinar, porque ensinar é o professor. Não vamos confundir os papéis. Mas na questão da gestão, do que está sendo ensinado. Então, hoje, a gente vê que os pais estão tendo um maior diálogo. As escolas perceberam, as que eram mais resistentes, perceberam que é algo positivo para a escola. Né? Antigamente, o pai não passava do portão para dentro. Hoje, não. Hoje, eles são convidados, dia da família, os resultados, as reuniões pedagógicas, os pais participam. Às vezes, consultam até quando há aquela lista de livros, né, para que a escola vai, são os paradidáticos, os livros literários, a escola vai junto com a família, discute. Eu acho muito bacana isso, as escolas que têm essas iniciativas, e nós temos que reverberar isso para que as demais escolas que ainda têm resistência, tirem essas amarras e possam, de fato, fazer uma educação mais inclusiva em todos os aspectos. Não existe nenhuma portaria, nenhuma lei que obriga isso, é algo da escola. A gente, na verdade, vai aplicar um Código de Defesa do Consumidor, uma lei de diretrizes de base da educação, né? Mas eu acho que não é o caminho é o diálogo, não a aplicação fria e da letra da legal. Professora Erenice, vou aproveitar como psicóloga um assunto trazido aqui na fala do doutor Alexandre. Os jovens hoje, né? A questão psicológica, a autoestima, a automutilação. O que está acontecendo? O que podemos ter de caminho para que esse lado psicológico não atrapalhe na formação dessa pessoa? Olha, em princípio, a escola ela dispõe muito pouco de profissionais, né, dentro da equipe pedagógica da escola. Né? Então, o psicólogo escolar, ele tem um espaço, e o espaço que ele exerce lá, o trabalho que ele exerce naquele espaço, é preventivo. Porque não tem como fazer um trabalho clínico dentro de escola, né? A escola não é um setting terapêutico, mas é possível um trabalho comunitário que previna questões das mais variadas, né, origens. Mas as escolas mal conseguem manter o professor. Não é isso? Quer dizer, o custo maior da escola, a folha de pagamento da escola supre a questão do docente, do pessoal administrativo, mas o técnico, né, o psicólogo para atuar na escola tem sido insuficiente, mesmo aqui em Brasília. Né, o psicólogo tanto voltado para o apoio à pessoa com deficiência, por exemplo, a superdotado, que também precisa de apoio, mas mesmo para o aluno que não vive uma experiência de deficiência, para a família que não vive essa experiência, o suporte psicológico é pequeno. Mas quando ele existe, ele é muito efetivo. Nessa linha que nós estamos falando aqui, em trabalhar a escola como uma comunidade e fazer da escola, entre aspas, uma comunidade terapêutica nesse sentido, de prevenir dificuldades emocionais que possam aparecer. Teve uma lei recente aí,
ainda do presidente Bolsonaro, que ele, não me lembro aqui da lei, mas ele estabelece que a escola contrate psicólogos e assistentes sociais também, como parte de uma equipe interdisciplinar que possa dar esse suporte, não é? Digamos assim, coletivo. Não dá para ser individual, a não ser um conselho, uma orientação familiar, chamar o aluno para um ajuste de conduta, não é? Ou para encaminhar para um psicólogo clínico ou um outro serviço. Não é? Mas ainda, na linha da prevenção, está muito pouco. E olha que o Distrito Federal é privilegiado em relação às outras unidades federadas. Tem bons psicólogos, tem uma equipe excelente, mas é uma cidade que cresce exponencialmente. Você passa no lugar, tem uma casinha. O ano que vem você passa lá, é um núcleo habitacional, daí a pouco é uma cidade. É verdade. Então, por mais que a Secretaria de Educação corra para abrir espaços educacionais, tem sido difícil, às vezes até contrata, né? Serviço de escola particular para atender o aluno. Então, isso tudo vai se multiplicando. E também o investimento em educação, ele ainda é pouco, não é? Embora se diga que é muito, ou ele é pouco ou ele é mal administrado, né? Então, acho que aí a gente tem que entrar na origem do problema. Mas voltando à questão psicológica dos jovens hoje, a que se atribui essa geração com tanta crise de ansiedade, com crise de autoestima, se automutilam? O que está acontecendo, na opinião da senhora, com psicóloga? Sim, olha, é claro que eu vou colocar aqui a visão que eu tenho sobre isso, né? A tela é um problema sério, né? A tela do computador, do celular? A tela do computador, do celular, está ocupando muito tempo dos jovens e quando ele usa essa tela, ele não usa em benefício ao seu desenvolvimento e aprendizagem. Ele usa para ele entrar numa rede social. E a rede social, ela é imaginária, né? Ela é imaginativa, ela é muito criativa no sentido de mostrar, às vezes, o que nem é real, né? Então, as pessoas vão para um lugar paradisíaco e ela expõe isso. E a juventude, o grupo social é muito importante para os jovens, né? Então, essa afinidade com o seu grupo etário é extremamente importante para a juventude. Então, eles ficam vendo coisas que nem reais são, e ele almeja aquilo tudo e ele não vai ter. Aí você acrescenta o bullying nisso aí. Não é? O bullying, tanto ele físico, como ele... O cyberbullying. Sim, é destrutivo. Né? Chegou até a provocar suicídio, né? E não é no mundo todo. E outra coisa é a autonomia dos pais. Né? Eu sou de uma geração que sim era sim, não era não. Que a autoridade parental era respeitada pelos filhos, né? Tinha até pai que era excessivo, ele dizia, eu não preciso ser amado pelos meus filhos, eu preciso ser respeitado. Eu ouvia muito isso na minha geração, que é bem anterior de vocês, inclusive vocês aqui. Mas o que é que aconteceu depois, né? Então, esses limites as fronteiras foram ficando muito líquidas, né? Então, hoje em dia, os pais têm um certo receio de educar os filhos. Dizer não? Dizer não para os filhos, porque eles estão confundindo o amor, né, com autoritarismo. E não é autoritarismo você estabelecer limites, tanto na escola como na família. O jovem tem que saber o limite, porque ele está construindo limites no seu desenvolvimento. Se ele não aprende esse limite mediante a relação que ele tem com as autoridades parentais e na escola, né? E também religiosas, né? A sociedade educa também, né? Então, estou pensando em educação formal e informal também. Então, ele vai ficando, digamos assim, a sua iniciativa não tem limite mais, ele não sabe para onde ele vai. E isso causa muita insegurança no jovem, ansiedade. E a depressão juvenil, ela é cientificamente comprovada, ela é muito alta. E ainda veio uma pandemia que tornou a todos nós um pouco, né? Nos alcançou. Em grau menor ou maior, a pandemia atingiu a todos nós. Então, nós estamos, assim, num pós-pandemia que ele aumentou em muito o percentual de questões emocionais para serem trabalhadas. Não digo transtornos mentais necessariamente, que também aumentou. Mas a questão emocional, a insegurança, a instabilidade, a impaciência. E hoje nós corremos atrás do mundo, né? Nós estamos muito acelerados. Não é? Demais. Se me permite contribuir
nesse debate, eu penso que também a gente tem uma questão associada a tudo que você já disse, da desvalorização da educação formal, né? Sim. Então, nessa perspectiva, a gente questiona, e eu vejo questionamento, inclusive, dentro da própria escola, dentro da própria academia, de será que eu preciso mesmo de um curso para isso, ou um curso específico, ou um curso que vá, né, que seja reconhecido pelo MEC, ou basta saber fazer? E aí, nessa perspectiva, quando nós entramos, por exemplo, na nossa educação, principalmente na nossa educação formal, superior, a gente não passava por esse momento de questionamento social, né? A gente seguia um caminho que era socialmente aceito, que não era questionado. E a gente estava naquela etapa de ser jovens, né? Continuamos, mas a gente estava mais no início dessa etapa. E a gente, com todos aqueles questionamentos, a gente não tinha que enfrentar essa questão de saber que, poxa, escolhi fazer um curso, escolhi seguir esse caminho, não era uma carga a mais que a gente tinha que lidar. E hoje o jovem precisa, porque como você estava dizendo, né? Ele entra na tela e lá na tela diz que ele não precisa fazer um curso, ele pode aprender em um curso de 15 minutos como ganhar 1 milhão em um mês. E isso vai trazer para ele uma sobrecarga e uma expectativa que vai fazer com que ele não consiga nem seguir na perspectiva da educação formal, mas também não consiga o 1 milhão daqui a um mês depois de ter assistido aquele vídeo. Então isso também acaba tendo impactos não só na perspectiva da educação e de como a gente vai gerir todo esse processo, mas também na forma como o jovem vai se identificar e vai se construir dentro desse universo. Então acaba deixando de ser um espaço de construção e passa a ser muito mais um espaço de angústia quando ele caminha para essa perspectiva. E ele chega com essas angústias, com essa ansiedade também já no nível superior? Também. E como é que está o desafio do professor para identificar isso? Um dos nossos desafios é mostrar que essa educação formal, ela parte de uma compreensão mais holística do conhecimento, né? Que a gente não pode pensar simplesmente, olha, é só você saber fazer algo, é só você saber fazer uma petição, é só você saber fazer um atendimento clínico ou prescrever uma dieta. Vai além disso, né? E mostrar que o ensino superior ele é uma etapa de formação desse aluno que vai modificá-lo não só na perspectiva do conhecimento. Então, a gente tirar um pouquinho essa ideia do conhecimento em si e passar para as habilidades e competências. Então, aquilo que a gente aprende, talvez se a gente fizer essa reflexão aqui, aquilo que a gente aprendeu no banco da universidade, talvez hoje, se a gente entrasse exatamente no curso que a gente seguiu quando entrou na universidade, seria um conhecimento já ultrapassado, desnecessário. Mas aquilo não tirou as habilidades e competências, a forma de pensar dentro de cada linha, de área de conhecimento, que é aquilo que a gente precisa amadurecer efetivamente dentro da educação superior, para que aquele profissional, né, consiga acompanhar todas as modificações que ele vai ter ao longo do tempo. Doutor Alexandre? A conversa tão boa que eu gostaria também de você tocou num assunto, e a doutora Irenice também, sobre a questão do bullying, né? A associação, desde que ela foi criada em 2011, ela vem perseguindo essa questão do bullying, né? E agora é o cyberbullying, né? A associação é muito acionada pelos pais? Muito, mas assim, é muito acionada para atendimento de casos pontuais. O meu filho está sofrendo bullying na escola, o que posso fazer, né? E a gente, apesar de ser uma associação, a grande maioria são advogados, a gente acaba hoje tendo uma linha mais de conciliação e mediação, né? Levar o outro para uma reflexão, a escola para ela escutar com empatia aquela dor daquela família e tentar buscar ali a solução dentro do próprio espaço escolar. Então, a gente viu que, infelizmente, o acionamento do Poder Judiciário é a última instância, né? Então, nós temos que ter um caminho longo dentro da escola de diálogo, de mediação, de conciliação e depois, realmente, se tudo isso falhar, nós realmente falhamos, vamos assumir que falhamos, né? Toda o corpo, vamos dizer assim, toda a comunidade, né, escolar falhou, aí nós vamos ter que partir para o Poder Judiciário, que para mim, na minha avaliação, é o pior cenário, né? Porque ali você vai estar um julgador pegando um caso frio, né, na letra da lei, na letra do que foi provado, e não é o melhor caminho. Então a gente hoje vem tentando também acionar as escolas particulares junto aos seus respectivos representantes, junto à escola pública também, à Secretaria de Educação, para que essas campanhas de cyberbullying não sejam feitas só naquela época de comemorativa não, né? De alerta, um dia internacional contra o bullying, o dia do bullying. Então não, é para ser feito, na verdade, uma política, eles têm que ter um programa anti-bullying. Então algumas escolas aqui em Brasília
elas têm um programa muito exitoso, e é onde a associação vem, você sabe a escola, não vou aqui citar nomes, mas a escola XY, que tem um programa bem bacana anti-bullying, não sabia, vamos lá conhecer, reverbera, leva o pai para conhecer, né? Então, infelizmente, a gente fala assim, um dos lemas da nossa associação é não mude de escola, mude a sua escola, né? Porque hoje a tendência natural é que assim, não me adaptei àquela escola, vou embora, né? Quando é uma questão incompatível mesmo, a proposta pedagógica, enfim, está incompatível, eu até acho, mas se for questões, minha filha sofre bullying, eu não sou acolhido, sou um aluno especial e não tenho lá um plano individualizado que realmente atenda aquela necessidade específica do meu filho, então não. Daí a gente está ali, a associação, para ombrear com esse pai e ensiná-lo, né, de como ele deve acionar os canais competentes e a própria escola, né, sensibilizá-lo de que é melhor acolher, é melhor atender os anseios e ser uma escola de fato que seja uma escola, enfim, positiva, né? Professora Erenice, algo a acrescentar? Eu posso partir para uma outra pergunta? Não, foi bem contemplado aí pelos meus colegas aqui, né? Professora, e o desafio da inclusão escolar, da educação especial, né? Temos correntes, né? Uma que não quer escolas especiais, outra que quer. O que a senhora pode dizer sobre esse desafio para trazer uma educação mais efetiva para todos? Olha, essa é uma das questões talvez mais problemáticas que nós temos no país hoje em relação à educação especial. Chegou até o Supremo Tribunal Federal, não é? A questão a solicitação feita pelo MEC mesmo, né? De que não houvesse. Tanto que houve um decreto que foi revogado, né? Foi em função mais disso. É uma questão, assim, eu diria até assim, dolorosa. Porque se nós entendermos que inclusão começa pela acessibilidade, nós temos que ver que as pessoas precisam de acessibilidades diferenciadas. E principalmente no que diz respeito a apoio. Tem aluno que precisa de um apoio menor, de menor intensidade. Tem aluno que precisa de um apoio intenso e múltiplo, em várias dimensões. Então, a educação inclusiva teria que ter um modelo de oferta de apoio que alcançasse dessa acessibilidade, igualdade de oportunidade para todos esses alunos. Nós não temos essa política no Brasil. Ela não foi construída. Então, a educação inclusiva, como eu coloquei no Brasil, isso foi um estudo da ONU, há muito tempo, da Unesco, aliás, eles fizeram, foi muito específico, o que é educação inclusiva? Perguntaram para vários países e categorizaram as respostas. Então, alguns eram inclusão física, que é o nosso caso brasileiro. Apesar da legislação dizer que não, mas é. Tanto que as estatísticas são de matrícula. Você pega lá o INEP, pode olhar quantos estão matriculados na escola, quantos estão matriculados, e não tem a ver com aprendizagem, né? Outros diziam que era acessibilidade. Sinceramente, é essa abordagem que eu creio que seja mais efetiva e mais pragmática. Outro dizia que era participação. Está muito próximo do que a ONU coloca, direito à participação. E uma outra vertente dizia que era socialização. É a questão social que é importante, o aprendizado não é tão importante assim. Sim. Então, para você pensar que você tem um público diverso demais e você oferece uma única alternativa, sim, você está tratando a diversidade por redução, por simplificação. Mas você entender que você é um país em desenvolvimento, que você não tem uma estrutura com proposta para diferentes possibilidades de apoio, necessidade de apoio, e você começa a fechar serviço, isso é muito sério. Porque se você tiver um contínuo de serviços, pelo menos você garante uma educação para todos. Pelo menos isso, que é o movimento lá de 1990. Mas se você começar a dizer que o único lugar, o único locus de aprendizagem e de desenvolvimento é uma classe comum, você já deixou de fora muita gente. E as estatísticas do próprio INEP estão mostrando isso. Existem aí milhões de crianças que não estão estudando na idade própria e na idade obrigatória, porque evadem da escola. Quanto mais você tem num centro grande, isso é mais visível. Mas num centro menor, isso torna-se praticamente invisível. Então, nas escolas especiais, por exemplo, tem um público grande que não está contabilizado. Nem contabilizado está. Como se fosse inexistente. Por quê? Porque nós temos uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E a perspectiva da educação inclusiva é na escola comum. Então, quem não estiver lá não é aluno. Isso é muito sério.
É uma política que foi afirmada recentemente. Ela foi criada em 2008, foi formulada em 2008 por um colegiado, por um grupo de professores, um grupo de trabalho excelente. Eu conheço a maior parte desses professores, são acadêmicos assim de tirar o chapéu e colocar o tapete vermelho, mas a sociedade não participou. Então, o que acontece? Foi formulada uma política por um grupo de trabalho, ficou 15 anos sem avaliação, sem monitoramento. E na última consultoria que nós fizemos, eu fiz uma consultoriazinha para o MEC em 2017, 2018, acho que até 2019. E nós deixamos um material farto, porque nós andamos esse país todo, vários consultores, com um pagamento razoavelmente alto, ou seja, dinheiro público, que deveria ter sido mais aproveitado, e esse acervo está aí. Está na Unesco e está no MEC. Mas não foi considerado. Reativou-se uma política de 2008, e agora quer que a escola fique alinhada com ela. Não tem como alinhar. Pelo menos no nosso Conselho de Educação, no Distrito Federal, não tem como alinhar. Porque nós temos classes especiais, nós temos escola bilíngue, nós temos escola, centro de ensino especial. Por quê? Porque nós olhamos para todo lado e vimos demanda diversa de aluno e estamos criando serviço para atender. Se está dentro de uma perspectiva inclusiva, para nós, a gente quer o aluno na escola, que ele tenha uma boa qualidade de ensino, e já lutamos muito para conseguir isso. Por mais que a gente esteja suando para alcançar. Professor Gabriel, e para o senhor, já dentro do nível universitário, como é que está essa acessibilidade das pessoas? O que o senhor pode dizer também? Bom, a gente também enfrenta esse desafio, né, de o que é essa acessibilidade, o que é essa inclusão, né? Quando a gente pensa nos critérios de avaliação dos cursos superiores, a gente tem vários indicadores que vão questionar essa acessibilidade nas suas diversas vertentes, física, metodológica, digital, mas ainda há essa dificuldade dentro da academia e dentro dos gestores do próprio corpo docente de compreender quais são esses aspectos da acessibilidade. Então, o que é efetivamente incluir e trazer essas pessoas para dentro desse processo? O que eu percebo, agora falando bastante como docente, né, que todos os alunos especiais que eu já tive a oportunidade de ter na minha sala de aula foi um processo de aprendizagem, me deram um processo de aprendizagem muito grande também, né? A gente aprende com todos os professores, acho que essa é uma característica, com todos os alunos. Mas aprende ali na prática, né? Não tem nenhuma preparação. Mas aprende ali na prática. Felizmente, em algumas oportunidades eu tive apoio institucional e inclusive com apoio de intérpretes e também de oficinas que me ajudaram a lidar com aquela situação, mas de uma forma muito pontual. E o que me questionei nessas oportunidades em que eu pude lecionar para alunos especiais, e que acho que vai um pouco dentro daquilo que a gente estava debatendo, eu não consigo imaginar a educação senão como uma etapa de socialização. Se a gente pensar como seria a nossa inclusão, onde a gente estaria inserido dentro da sociedade agora, se a gente cortasse partes desse processo de educação formal que a gente recebeu. Onde a gente estaria, né, nesse momento? Então, a educação ela é um dos elementos desse processo de socialização. E me chama muito a atenção essa ideia de socializar esses alunos especiais de uma forma segregada da sociedade. Então, pensando, depois eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar só entre si, para si, ou a ideia é colocá-los efetivamente, né? Colocá-los não porque eles já estão, né? Ou acolhê-los, né, dentro do convívio social. Então, dentro dessa perspectiva, eu não imagino a separação, senão como uma necessidade muito pontual e específica para a educação naquele momento, né, para aquele processo de aprendizagem. E na educação superior a gente tenta fazer isso. Olha, vai ser um profissional como eu, como você, e aqui a gente, ele vai enfrentar. Isso, pelo menos, é o que está dentro das diretrizes do MEC e que vão lá refletir nos indicadores de avaliação dos cursos. Professor doutor Alexandre Veloso, e os pais desses alunos, né, os alunos com deficiência, a demanda que a ASPA tem para conseguir até garantir esse ensino é grande? Então, a associação, a gente vem notando que cada vez mais a demanda pela educação especial vem aumentando, né? Então, na verdade, os pais e as mães hoje precisam trabalhar. Então você tinha um modelo lá em 1970, 60, onde a mãe ficava em casa, vamos dizer assim, né, cuidando do lar, e hoje não, as mães precisam trabalhar e quiçá até são as manutentoras da casa. Mas o marido está desempregado, né? Então os papéis foram um pouco alterados, enfim, é a sociedade moderna, atual.
Então a gente percebe que hoje aquela criança ela não pode mais ficar largada em casa, né? A família não quer mais. A lei já exige que essa criança seja incluída na educação. Nós precisamos dar um jeito nisso aí, no sentido de ser classe especial, ser classe regular. Nós temos que incluir essa criança, mas o que a gente vem percebendo hoje com a associação é que algumas escolas estão negligenciando. Não sabe o que fazer com esse aluno especial, em especial quando ele tem um grau elevado de necessidade. Então, os pais reclamando que os filhos ficam sujos na escola, eles ficam comendo, às vezes, reboco de parede. Infelizmente, é uma situação que nós temos que melhorar, né, na escola pública e na escola particular. Então, nós temos que ver realmente com seriedade isso, o que é inclusão, qual o destinatário da política educacional especial? É o aluno e a sua família e a sociedade que ele convive. Então, eu acredito, como o doutor Gabriel colocou, ele tem que ser, sim, para socializar, mas como o trabalho do APAE que era feito, é feito até hoje, né, ele era, na verdade, preparado para o mercado de trabalho, vamos dizer assim. Ele tinha que ter autonomia. Uma hora os pais iam faltar, né? A angústia do pai é saber que um dia ele vai faltar e o seu filho não vai ter autonomia. Como que eu vou partir para uma outra sabendo que meu filho, que eu estou deixando aqui na minha pérola, né, como que ele vai dar continuidade, né? Como que ele vai sobreviver sozinho? Às vezes é um filho único, não tem nem irmãos, né? Enfim. Então, é uma necessidade, realmente é um assunto muito delicado. Existem associações que fazem um trabalho belíssimo, né, de educação especial, mães, não, tá? As mães de alunos especiais que eu tive a honra de conhecê-las. Tivemos uma secretaria aqui especial aqui também de deficiência, aqui no Distrito Federal, para conhecer um pouco a necessidade. Existe a associação dos autistas, enfim, é uma série de pessoas, surdos, mudos, eu conheci também, fizemos um evento junto com eles. Então, assim, o desafio é grande, mas eu acho que, de novo, precisa se envolver, como a doutora Eunice colocou, precisa envolver mais diálogo. Foi feita uma política nacional, sem dialogar com a sociedade, sem dialogar com os pais, e agora, Sérgio, início desse ano, pais foram pegos de surpresa aqui na capital do país, dizendo que a escola dele, classe especial, foram fechadas. Então, esse ano, muitos pais angustiados, sem saber o que estava acontecendo, ainda que tenha tido uma tentativa de diálogo, mas não foi suficiente, nós temos que reconhecer, tá certo? E aí pais agora sendo desesperados, desculpa usar essa expressão aqui ao vivo, desesperados sem saber como que vai ser essa nova jornada do seu filho, que está saindo de uma escola especial que foi fechada da noite para o dia, do ano anterior, para esse ano foi fechada, e ele vai partir agora do início do ano letivo, vai ter com uma classe normal aí da escola pública. Então é esse desafio que nós estamos enfrentando. Isso aí, se vocês me permitem, foi uma antecipação estranha que tem a ver com a nossa resolução. No Conselho de Educação, nós acabamos de votar uma resolução que orienta que os alunos de classe especial sejam encaminhados para a classe comum. Esse é um indicativo, é uma perspectiva. Por várias razões que nós não vamos ter como explicar aqui, nós estamos entendendo que nós deveríamos oferecer um outro modelo. Então, houve uma divulgação, ninguém sabe de onde. Eu acho que talvez, quando viram na resolução, tem uma resolução de dezembro, está completando um mês agora. Então, quem fez essa leitura entendeu o quê? As classes especiais vão ser extintas. Não é isso. As classes especiais vão ser substituídas por uma outra proposta, que atualmente tem um nome de integração inversa. Mas seria uma integração inversa um tanto diferenciada. O que foi que se pensou? A classe especial tem um professor especializado e os alunos são todos alunos em situação de deficiência. Qual é a alternativa que a secretaria, que ainda nem completou, ainda nem apresentou o projeto piloto? A secretaria vai ter um projeto piloto que vai durar no mínimo 2 anos para fazer o repasse dos alunos de uma classe especial para o que atualmente tem o nome de integração inversa. Por quê? Porque seria uma classe especial que recebe crianças que não estão em situação de deficiência. Sim. Atualmente, esse professor não é especializado. A proposta que a secretaria está começando a rascunhar, né, é um projeto que não é para agora. Os pais não têm que se preocupar. Eles vão chegar, os meninos vão para as classes especiais como estão.
Mas a realidade é outra. É porque o que não é o susto. Quer dizer, alguém leu a resolução, entendeu, pronto, extinguiram as classes especiais. Isso não aconteceu. Vai ter que judicializar, doutor? Não, mas não, é só explicar. Os alunos vão ficar numa classe. Isso não é agora. Não? Nós temos um projeto piloto que vai ser acompanhado, inclusive cientificamente, onde esses alunos irão para uma classe com um professor especializado. Então, uma parte já está resolvida aí. A segunda parte é, no turno seguinte, contrário, ele vai ter um professor especializado para complementar a sua escolarização. Qual é o plus? Qual é a vantagem disso? Ele vai ter os pares que não estão em situação de deficiência para ampliar as suas oportunidades dentro de uma cultura de pares, criança com criança, jovem com jovem, de tal maneira que eles aprendam com seus pares também. Porque o professor ele não é o único que ensina. Muitas vezes o coleguinha ensina uma coisa que o professor não conseguiu. Então, a ideia é ampliar, tornar a classe um espaço socialmente mais ampliado. E o que é que eles vão ganhar? Porque hoje muitos alunos podem estar perdendo. É que a classe especial não é seriada. O aluno não passa de uma série para outra. O fato dela não ser seriada pode estar retendo alunos com boas perspectivas acadêmicas. Mas o currículo que é praticado ali, o fato de ser uma classe não seriada, já deixa o professor sem saber direito, esse menino vai passar para onde? Ele não tem série. Como é que ele vai para a segunda se ele não está na primeira? Então, a perspectiva do Distrito Federal é a seguinte: o Centro de Ensino Especial não tem a menor perspectiva de fechamento enquanto nós não tivermos uma política decente de inclusão. E o Distrito Federal jamais faria isso. A classe especial pode ser transformada numa escola de, digamos, inclusão inversa, quer dizer, virão alunos para cá, mas com responsabilidade de conhecimento acadêmico. O aluno seria acompanhado e teria condição de evoluir na seriação. Aquele que não puder, ele não seria um aluno de classe especial, ele seria um aluno para estar num centro, porque o currículo lá seria mais funcional. Então, os pais não têm que se preocupar. Doutora Isso Alexandre. foi uma divulgação assim precipitada. Você vê que nem no conselho nós chegamos a conversar sobre isso ainda. Então foi um susto quando eu vi. Eu mandei para o conselho a informação. E conversei com a secretária. Então a secretária está ciente disso. Ela não vai fechar. Não, o que vai é evoluir a oferta educacional, maior avaliação, maior possibilidade acadêmica para o aluno. Ele continua com o seu professor especializado, ele continua com tudo que ele tem e um pouco mais, que é o acadêmico mais olhado, mais avaliado, e o currículo baseado na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que não tem sido observada na classe especial. Então, eu só queria dizer isso. Quem me conhece sabe que eu não tenho duas conversas. Quem me conhece, eu sou uma professora antiga do Distrito Federal. Sim. Fui aluna da rede pública, professora, diretora do ensino especial na rede pública. Estou no conselho agora. Sabe que eu não falo coisas que eu não possa, que eu não conheça em primeiro lugar e que eu não conheça a perspectiva também. Muito bem. Não vai, os pais não têm que se preocupar. E é um projeto a médio prazo que não vai começar, inclusive, com alunos autistas, porque a necessidade de apoio dele é maior. A gente só vai avançar nesse projeto se o projeto piloto, que é um projeto que vai ser acompanhado cientificamente, trouxer evidência científica de que essa mudança não é boa. E os pais fiquem seguros, por favor, não fiquem assustados. Doutora Alexandre, só para concluir esse ponto, então, esclarecimento feito? É, isso aí, é importante, né? Mas assim, como eu falei, às vezes a informação não chega na ponta. Não chega a quem é o destinatário. Então, estamos assim, falando da rede pública. Rede pública, agora especificamente da rede pública, né? Eu acho que a gente vai ter uma outra oportunidade, é um tema muito extenso, mas é importante a professora e doutora Irenice tranquilizar. Ela é uma representante hoje do Conselho de Educação aqui do Distrito Federal e representante também da Secretaria de Educação. Então é importante, a fala dela é muito qualificada e deixa nós pais, no caso, né, a aspa, mais os pais que realmente são de alunos especiais em situação de deficiência, mais tranquilizados, sabendo então que não vai de maneira abrupta né, fazer uma alteração sem que seja dialogado com as famílias. Okay. Muito tranquilizador essa fala da doutora Irenice. Doutor Gabriel, voltando então ao ensino superior, o que podemos fazer para melhorar essa educação do ensino superior
A pessoa fala muito do EAD, o ensino à distância, matérias nas plataformas. Está sendo interessante para quem faz esse curso superior? Certo. Bom, acho que tenho duas respostas assim para complementar essa pergunta, né, que complementam essa resposta. A primeira é o que a gente pode fazer. Eu acho que a gente pode pensar no ensino superior resgatando uma das suas características, que é o conhecimento científico. Então, resgatar o que é o conhecimento científico, como é que se lida com o conhecimento científico, eu acho que é uma perspectiva importante da sociedade nesse momento. Porque a ideia que a gente tem, dentro daquilo que eu já falava sobre desvalorização do ensino formal, é de que o conhecimento científico também ele não serve mais para nada, já que eu posso refutá-lo a partir de qualquer outra perspectiva ou opinião. Então, resgatar que o conhecimento científico ele não se presta para ser uma verdade absoluta, que, na verdade, ele tem como característica justamente a sua refutabilidade, só que essa refutabilidade se faz a partir de uma outra pesquisa, com um método, e não com meras opiniões. Então, acho que essa é uma primeira perspectiva, né? Eu tenho um exemplo em casa que me chama muita atenção. Toda vez que sai, assim, nos portais de notícia, café faz mal, pimenta faz bem. Aí o meu pai, ele vem e fala, tá vendo? Antes fazia mal, agora faz bem. Eu como ou não como? E aí eu fico tentando explicar para ele que é assim que a ciência evolui. Que talvez a pesquisa que disse que fez mal há 10 anos atrás, ela tinha acesso a um aparato tecnológico. E que hoje ele é mais avançado e que permite ir além. E que, se a gente olhar para a história do conhecimento, ele sempre foi assim. E a gente sempre caminhou e evoluiu nessa perspectiva. Então, resgatar um pouco dessa compreensão, né? De que quando sai uma pesquisa, ela não se presta a ser uma verdade absoluta e irrefutável. Pelo contrário, ela está ali para ser refutada, mas a partir de uma metodologia. E não a partir de uma opinião ou de né? Isso sem menosprezar, obviamente, o conhecimento não científico, que também é importante, que, na verdade, é a base para a construção de todo esse processo. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto sociedade é realinhar isso para poder voltar a dar esse apoio, né, dar esse devido valor ao conhecimento científico. Então, a gente está aí toda hora vendo que país X pousou na Lua, que tal, né, eventos científicos maravilhosos, e a gente se esquece de pensar no tanto de tecnologia e de ciência que tem ali. E não só falando de ciência, nessa ciência que talvez, né, química, física, que vem à cabeça, mas também as ciências sociais. Quando a gente pensa, poxa, olha, o país X conseguiu um avanço no combate à fome, o país X tem tais índices de escolaridade. Isso também só foi possível a partir das ciências sociais aplicadas, que também se desenvolveram e produziram conhecimento científico. Então, acho que a gente precisa desse primeiro momento, né, de alinhamento desse conhecimento científico para também se apropriar e se valer dele. Porque hoje a gente produz muito bem, mas a gente, enquanto sociedade, refuta muito, né? Não presta, algo nesse sentido. E precisamos também ter uma grade curricular mais próxima da prática daquele curso que a pessoa está fazendo ou não? Sim, isso com certeza agrega. E aí, entrando um pouco para essa perspectiva da EAD, que fazia parte da pergunta anterior, eu acho que o EAD, na verdade, ele se constrói de uma grande possibilidade de democratizar o ensino. A questão é que a gente precisa pensar em como fazer. O EAD, assim como o ensino presencial, se ele não for bem executado, bem pensado e bem gerido, ele vai resultar num egresso que não tem uma qualidade profissional e técnica. Acontece que talvez seja mais fácil a gente fazer isso em escala no EAD do que no presencial, e por isso ele chama atenção. Mas eu, de fato, acredito muito no ensino, na educação à distância, quando ela é bem executada e bem pensada, porque ela também permite agregar a prática, agregar a pesquisa e agregar a extensão. E a gente tem bons exemplos disso. E um dos debates que a gente tem atualmente é sobre a possibilidade de alguns cursos na modalidade EAD. Inclusive, o MEC abriu uma audiência pública para ouvir, e eu participei, e foi muito curioso, porque eu escutei alguns possíveis candidatos, né, a esses cursos dizendo assim, olha, eu moro a tantos quilômetros da capital, ninguém tem interesse de fazer uma faculdade presencial aqui, uma universidade presencial. E eu quero cursar, eu quero fazer esse curso, eu não tenho como me manter na capital. Poxa, minha possibilidade de acesso a esse curso, ela se faz a partir da educação à distância. E quando a gente pensa nisso, eu fico pensando também como seria legal ter esse aluno em sala de aula e o tanto de conhecimento, como você estava dizendo, né, o aluno também ensina, quanto de conhecimento ele pode trazer para aquele aluno que está na capital e só conhece a realidade da capital e não conhece a realidade de uma pequena
cidade. Então, acho que tudo isso agrega, mas a gente precisa pensar mais efetivamente em como fazer. E como valorizar o docente, porque notícias recentes estão dando conta aí de que há universidades que você tem uma proporção de 500 alunos para um docente. Uau. Esse é o problema. E não o problema da educação ser à distância, né? Valorizar e preparar o professor, né, professora Erenice? A EAD é uma modalidade de ensino, né? É diferente de uma aula virtual. Então, se você organiza, de fato, uma formação na modalidade de educação à distância, ela tem uma característica muito diferente e abre muitas possibilidades para um país continental como o nosso. Eu tenho uma especialização em EAD. É antiga, né? Eu também sou antiga, né? Sou vivida. Então, eu fiz há muito tempo na Universidade Católica de Brasília, onde eu era professora. Eu queria acreditar em EAD, porque eu fazia EAD como consultora do MEC. Mas eu dizia, será que eu acredito nisso? E resolvi me formar. Fiz uma formação e passei a acreditar. E a EAD melhorou muito por causa da tecnologia, né? Então, acredito nisso, professor. Acho que a gente não pode perder essa possibilidade de formar a nossa juventude, também os jovens e adultos, idosos, né? Agora, a EJA vai botar um I aí para idoso também, né? Eu aí me encaixo. O UNB também começou com a primeira turma 60 a mais, foi isso? Sim, a UNB já faz. vestibular. A Universidade de Brasília trabalha com educação à distância há muito tempo. Eu mesma trabalhei em curso da UNB. A Católica, tinha a Católica Virtual. E a Federação das APAES está se propondo a criar uma faculdade em EAD. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Porque nós temos a APAE em mais de 2.000 unidades federadas e a gente vai poder criar polos com mais facilidade. Vamos trabalhar para melhorar a EAD que se tem aí, né? Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Começo agora agradecendo e as considerações finais. Doutor Alexandre Veloso, advogado, presidente da Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal, nesse nosso debate sobre o Dia Internacional da Educação. Professor, muito obrigado por estar conosco. E qual o recado final que o senhor deixa para o nosso ouvinte? Sérgio, mais uma vez agradecer a oportunidade. Quando o papo é bom, é rápido, né? Já dá... Quando o papo é gostoso, passa rápido, como dizia meu falecido pai. Então, assim, agradecer mais uma vez a oportunidade. Foram tocados aqui vários temas de relevância, bullying, cyberbullying, aprendizagem de alunos especiais, educação à distância, enfim. Tantos temas foram aí, espero que os ouvintes possam ter tido aí vários temas nesse Dia Internacional da Educação. Os desafios são grandes, né, não só para a associação, mas para a comunidade escolar, né? Então espero que a gente consiga aí em 2024 perseguir aí, melhorar tanto a questão acadêmica, os índices internacionais e locais também, né? A gente possa estar melhorando sempre nos índices, que é importante, é uma referência, mas o mais importante é que a gente consiga ter mais inclusão, que a gente consiga ter mais aluno feliz, né? Mais família participando desse processo de aprendizagem. Esse é o grande sonho da associação, né? É realmente não ver somente alunos cada vez mais cedo, adoecendo mais cedo, ficando angustiados mais cedo, preocupados em cursar uma faculdade mais cedo e escolhendo curso, infelizmente, que só tem retorno monetário e não um retorno de vocação. Sim. Então, acho que é esse o desafio que a gente vai enfrentar esse ano e espero encontrá-los numa outra oportunidade. Obrigado. Agradeço também ao doutor Gabriel Haddad, ele que é doutor em Direito, Estado e Constituição pela UNB, professor universitário, advogado, editor executivo da Revista Latino-Americana de Criminologia e avaliador de curso do INEP. Muito obrigado por estar conosco, professor. Bom, obrigado, eu agradeço essa oportunidade de poder pensar e debater um pouco sobre a educação e deixar aí o convite para todos aqueles que estejam nos acompanhando para que possam também pensar em estudar, voltar ou continuar, quem sabe, ou fazer uma formação continuada, já que a gente está falando no Dia da Educação. Muito obrigado também, professora Erenice Carvalho, psicóloga, mestre e doutora em psicologia, conselheira do Conselho de Educação do DF, coordenadora de educação da Federação Nacional das APAES, professora aposentada, professora universitária, pesquisadora com publicações da área de educação especial e inclusão escolar. Ela não para, resumindo bem, né? Muito obrigado. Olha, a minha despedida é com os pais. Eu estou saindo preocupada com vocês. Eu queria que vocês soubessem que a Secretaria de Educação, e gostaria de focar até mais no Conselho de Educação do Distrito Federal, jamais dará um passo
para dificultar para o nosso aluno, seja superdotado, seja com um transtorno do espectro autista, seja com deficiência, uma ou mais deficiência, jamais daremos um passo para prejudicá-los. Se nós fizermos alguma mudança normativa, vai ser no sentido do crescimento e de ampliar as possibilidades educacionais de seus filhos. Por favor, eu sou a avó, tia-avó de 2 crianças com autismo, e não é só por isso. Tenho muitas pessoas com deficiência na minha família. Estou na educação especial desde 1973. Não sei se os jovens que estão aqui já tinham nascido. Mas, na realidade, o envolvimento em educação especial que nós temos é de um compromisso de vida, até espiritual. Então, qualquer mudança não será feita abruptamente, será feita com evidência científica, é pesquisa pedagógica, mais especificamente, é um projeto piloto que vai levantar evidências para melhorar a vida das crianças. Se precisarem conversar mais, me ofereço para conversar. A secretária de Educação já me fez um convite que, como conselheira, que eu explicasse esse artigo, que é o 24 da nossa resolução, que foi aprovada agora, a resolução de 2023, número, não me lembro bem o número dela agora, é tão recente, eu estou tão emocionada que esqueci o número. Mas nós vamos, ela já me pediu que conversasse com a rede nesse sentido, está preocupada, envolvida com esse projeto. Sim. E, olha, eu sou mãe, avó, e eu sei o que é ter crianças com deficiência na família. A família precisa muito de apoio. E precisa de autonomia e precisa de autoria. Por isso que os pais vão ser muito ouvidos. E os alunos também. Dentro da sua possibilidade, nós defendemos a autonomia e a autoria do estudante, né? Nessas condições todas. Não fiquem preocupados, viu? Quem quer se preocupar sou eu. Deixem a preocupação comigo, que a gente trabalhou no conselho. Deixem o conselho preocupado e cobrem a atenção devida. Muito obrigado, professora Erenice Carvalho. 11h01, Revista Justiça de hoje fica por aqui. Apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos David Lima, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca, mais um Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.